Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos concluir o estudo do inventariante. Nós estamos tratando nesse momento do procedimento do inventário e partilha. Estamos no módulo dos procedimentos especiais. Já avançamos nesse módulo quanto à teoria geral dos procedimentos especiais. E já tratamos de diversos procedimentos especiais especificamente. Estamos vendo, como lhes disse, o inventário e partilha. Já fizemos algumas considerações a respeito do inventário e partilha, noções gerais, questões de direito sucessório, o inventário negativo, inventário extrajudicial. Estamos agora tratando do inventário judicial, vendo a figura do inventariante. E para concluir o estudo do inventariante, já falamos sobre a sua nomeação, já falamos sobre os legitimados, quem pode ser na ordem preferencial inventariante, o que o inventariante desempenha no processo de inventário. Falta tratar, e vamos tratar agora, das hipóteses de remoção do inventariante. Tal disciplina se encontra no artigo 622 do CPC. Consta do caput que o inventariante será removido de ofício ou a requerimento. A primeira observação, e claro que ele vai trazer as hipóteses depois, mas falando sobre o caput, primeira consideração é que o inventariante pode ser removido de ofício, o que é uma novidade em relação ao Código de 73. Lá no Código de 73, o inventariante somente podia ser removido a requerimento da parte, de uma das partes interessadas. No Código de 2015, portanto, a remoção do inventariante pode se dar tanto de ofício ou mediante requerimento. Uma vez que se requeira a remoção do inventariante, o parágrafo único do artigo 623 prevê que se formará um incidente de remoção em autos apensos. Será formados autos próprios que correrão apensados, portanto, aos autos principais do inventário. Vejamos agora, então, as hipóteses nas quais o inventariante pode vir a ser removido, de ofício ou a requerimento. Inciso 1º, o inventariante será removido se não prestar no prazo legal as primeiras ou as últimas declarações. No último vídeo, nós vimos que uma das incumbências do inventariante, prevista no artigo 618, inciso 3º, é mesmo a de prestar as primeiras e as últimas declarações, pessoalmente ou por procurador, com poderes especiais. E nós vimos no último vídeo que estas primeiras e últimas declarações, elas são as alegações principais do inventariante em termos de alegações no procedimento de inventário. É ali que o inventariante vai descrever pormenorizadamente os bens do espólio que serão partilhados. As primeiras declarações previstas no artigo 620 se dão logo 20 dias após a nomeação do inventariante que ele tenha prestado compromisso. Nós vamos falar em vídeo separado sobre essas primeiras declarações, também sobre as últimas declarações que se dão ali após a juntada de laudo e a resolução de impugnações a respeito da avaliação dos bens a serem partilhados, previsto no artigo 636. O 622 prevê, como outra hipótese de remoção do inventariante, o fato dele não dar andamento ao inventário se for suscitado dúvidas infundadas por ele ou se ele praticar atos meramente protelatórios. O inventariante, a inventariância é um munus público, né, que consiste justamente em prestar auxílio ao juízo na condução do processo de inventário. E se o inventariante não contribui, ele pode naturalmente ser removido. O artigo 618 prevê que incumbe ao inventariante, é um dever do inventariante, representar ativo e passivamente o espólio, quer dizer, fazer o processo andar e administrar os bens do espólio. No inciso 3º do 622, nós veremos que o inventariante pode ser removido
se por culpa dele os bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano. Então ele vai descumprir o dever de administrar os bens do espólio, velando, protegendo os bens com a mesma diligência que teria se os bens fossem seus, né, do inventariante. Cuidar como se fosse o próprio dono. Então, cuidar dos bens do espólio, senão, se houver uma avaria, se deteriorar, forem dilapidados, sofrerem dano, o inventariante pode ser removido. O 619, no inciso 4º, nós vimos no último vídeo, prevê que é dever também do inventariante, mas aqui ele deve ouvir previamente os interessados e contar com a autorização do juiz, inciso 4º do 619, realizar despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio. Então veja que para fins de despesas necessárias para a conservação, ou para o melhoramento, é necessário oitiva prévia dos interessados e autorização do juiz. Continuando as hipóteses de remoção do inventariante, o inciso 4º prevê que, se ele não defender o espólio nas ações em que for citado, também se ele deixar de cobrar dívidas ou se ele não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos, aqui não é perecimento de bens, né, do espólio, mas de direitos que o espólio titulariza, espólio como universalidade de bens do decujus, né? E a gente retoma aqui ao 618, inciso 1º, que é dever do inventariante representar o espólio ativo e passivamente. Então, sendo citado, ele deve proteger os interesses do espólio. Tendo dívidas a serem cobradas, ele deve atuar ativamente em juízo ou fora dele. E aí nós vimos lá que, complementando o 618, inciso 1º, tem o 75, inciso 8º. Então, a representação do espólio se dá em juízo pelo inventariante. A próxima hipótese de remoção do inventariante, de ofício ou a requerimento, é se ele não prestar contas ou se ele prestar contas de modo indevido, se o juiz julgar que não forem boas, satisfatórias as contas prestadas. No 618, inciso 7º, nós já vimos no vídeo passado que é um dever do inventariante justamente prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar. Então, se durante o cargo, o exercício da inventariança, ele não presta contas quando determinado pelo juízo, ele pode ser removido. Artigo 622, inciso 5º. Por fim, o inventariante pode ser removido se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. No 618, inciso 6º, nós já tínhamos visto que é um dever do inventariante trazer à colação os bens recebidos por qualquer herdeiro, ausente, renunciante ou excluído. Se ele não o faz, ele acaba sonegando bens do espólio. Então, a hipótese do 622, inciso 6º, atua no sentido do 622, inciso 6º, atua no sentido do 618, também inciso 6º, e acaba sendo também o inciso 2º, né, administrar os bens do espólio. Uma vez que se tenha requerida por qualquer dos interessados a remoção do inventariante, naturalmente que ele vai ter direito ao contraditório. Recorde-se que o 623, parágrafo único, nós já tínhamos visto, prevê que o incidente de remoção corre em apenso aos autos do inventário. E nesse incidente de remoção, naturalmente o inventariante será ouvido, ele será intimado para que em 15 dias possa apresentar as suas alegações, se defendendo e produzir também as suas provas, ok? Decorrido o prazo para manifestação, que é de 15 dias, com a defesa do inventariante ou sem ela, aí o juiz vai ser chamado, portanto, a decidir. O juiz vai ter que decidir se mantém o inventariante ou se realmente o remove o inventariante. Essa decisão de remoção do inventariante, seja em qual sentido for,
ela é uma decisão interlocutória, né? Porque nós estamos aqui diante de um incidente no procedimento de inventário e partilha. É uma decisão interlocutória a qual cabe agravo de instrumento imediatamente, então é recorrível de imediato, por força do artigo 1015, parágrafo único. O 1015 prevê as hipóteses, lato sensu, de impugnação por agravo de instrumento, mas no parágrafo único nós temos uma cláusula geral no sentido de que toda decisão interlocutória proferida em inventário é recorrível por agravo de instrumento. Se o juiz optar por remover o inventariante, o parágrafo único do 624 prevê que ele deve nomear outro. Uma hipótese de substituição do inventariante, ele vai nomear outro observando-se a ordem estabelecida no artigo 617 e que nós já analisamos aqui. Por fim, senhores, o 625 prevê que, que o inventariante removido deve entregar imediatamente ao substituto, que o juiz nomeou, 624, parágrafo único, né? Respeitada a ordem do 617. Então, sai o inventariante e entra outro. O inventariante removido deve entregar imediatamente ao inventariante que entrou os bens do espólio e, caso deixe de fazê-lo, será compelido mediante mandado de busca e apreensão, se for coisa móvel, claro, ou mandado de emissão na posse, se for um bem imóvel, conforme se tratar de bem móvel ou imóvel, sem prejuízo da multa a ser fixada pelo juiz em montante não superior a 3% dos bens inventariados. Então, vejam bem, uma vez que o inventariante sai e em seu lugar entre outro, ele deve passar a administração e a posse dos bens do espólio. Caso ele não faça, o juiz vai ter que efetivar a decisão. No nosso módulo aqui no curso de tutela jurisdicional executiva, nós vimos que tem medidas executivas diretas e indiretas, subrogatórias ou coercitivas. O mandado de emissão é uma medida subrogatória, quando o Estado se substitui a atividade da parte que deveria voluntariamente ter cumprido e não o fez. O inventariante deveria ter entregue os bens e não o fez. Mandado de busca, mandado de emissão, para fins de se subrogar, o Estado se subroga. Além disso, então veja, não é alternativa, medidas são cumulativas. Além disso, se expede uma medida também indireta, medida de coerção, que é a multa. Multa de até 3% dos bens inventariados. Aí o juiz, no caso concreto, vai ver a gravidade da medida, a valoração total dos bens e vai impor a multa, ok? Veja que a multa é de até 3% dos bens inventariados, ok? Então, senhores, era isso que tínhamos para ver sobre o inventariante, as hipóteses de remoção do inventariante e o seu procedimento incidental. Com isso, a gente termina o estudo do inventariante e no próximo vídeo vamos continuar o procedimento judicial com as primeiras declarações e todos os outros, muitos atos do procedimento de inventário e partilha, ok? Então, senhores, é isso, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.